Quando podemos utilizar a citação por edital? A citação por edital é uma citação, a gente pode dizer assim, excepcional no direito processual civil brasileiro. A gente não pode usar de qualquer jeito e nem simplesmente requerer a citação por edital. Existem algumas hipóteses legais que autorizam o requerimento e a citação por edital propriamente dito. Se não tiver na lei, a gente não vai poder utilizá-la. E aí eu quero mostrar para vocês os artigos do CPC que tratam desse assunto. Quais são as hipóteses de citação por edital? Para começar, o artigo 256 do CPC, que fala que a citação por edital será feita quando desconhecido ou incerto o citando. Citando desconhecido é aquele que você não sabe quem é. Pode ser, por exemplo, no caso do ajuizamento de uma ação de consignação em pagamento. Por exemplo, você não sabe exatamente quem é o credor ou os herdeiros do seu credor. Você deseja pagar em juízo, mas não sabe quem são os herdeiros do credor falecido. Então você pode ajuizar uma ação de consignação em pagamento e indicar esses credores desconhecidos para ficar livre da obrigação, para você extinguir a obrigação. O caso do devedor, melhor dizendo, do citando incerto, é aquele que você não pode, por exemplo, individualizar. Você não sabe quem que é a pessoa, você não consegue descrever exatamente quem que é aquela pessoa que você quer citar. Um exemplo a gente pode utilizar nas ações possessórias multitudinárias, onde você tem a ocupação do imóvel rural e que você não sabe exatamente quais são as pessoas que estão ocupando, por exemplo, a fazenda. Você sabe que tem algumas pessoas lá, dezenas de pessoas ocupando a fazenda, mas você não sabe exatamente qual o nome dessas pessoas, quantas são. Então você considera que esses citandos são incertos, e aí você faz a citação por edital também. A hipótese do inciso 2 é sem dúvida a mais comum, a que a gente mais vê e utiliza na prática, que é quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando. Essa, sem dúvida, é a hipótese mais comum. Você não sabe onde o citando está, você não sabe o endereço dele. Então, ele é um citando que você está em um local incerto e não sabido. Ou então, às vezes você até sabe onde ele está, mas o local é inacessível. Quer seja porque ele, por exemplo, está morando lá no meio de uma floresta, que não tem como fazer a citação nem pelos correios, nem pelo oficial de justiça e nem por meio eletrônico, então o local se torna inacessível. Ou mesmo se ele residir em país estrangeiro que não tenha nenhum tratado ou acordo de cooperação com o Brasil. Então o Brasil não pode mandar uma carta rogatória para lá porque não vai ser cumprido. Então, para fins legais, considera-se que esse lugar no exterior, por mais que você saiba onde o citando está, ele é considerado inacessível, porque não tem como cumprir a carta rogatória lá. Agora, o inciso 3 fala também nos casos expressos em lei. Existem situações em que a lei exige a citação por edital. O próprio CPC coloca lá algumas hipóteses de citação por edital obrigatórias previstas em lei, por exemplo, na ação de uso capião de imóvel, na ação de recuperação ou substituição de título ao portador. Existem várias outras ações também em leis extravagantes que exigem citações por editais. Por exemplo, algumas situações específicas na ação civil pública, algumas situações na ação falimentar. Então, pode ser que algumas legislações extravagantes exijam também que você pratique atos por edital. Então, estas são, de forma resumida, as hipóteses de citação por edital. Se não tiver na lei, a gente não pode utilizar esse meio de citação. O conteúdo desse vídeo eu extraí do meu livro. Confira aí no link da descrição o precinho camarada que eu consegui.